Hello guys, Teacher Guilherme aqui, e hoje eu quero trazer um tópico muito bacana, e se você provavelmente clicou nesse vídeo, talvez tenha sido porque você tem essa dúvida, tá? Então, qual é a diferença? Pelo amor de Deus, alguém me dê uma luz. Qual é a diferença de to and for, tá? Então, hoje você vai ter essa resposta, ou pelo menos uma grande parte dessa resposta, a maioria, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, fica nesse vídeo e bora nessa! Bom, você deve imaginar ou já deve ter percebido que o inglês está repleto de palavras que se parecem, às vezes não só na pronúncia, mas até nos usos, e isso também não isso inclusive não é uma exclusividade só do inglês. Isso acontece também no português, né? Quando nós falamos, por exemplo, manga da camiseta ou a manga fruta, né? Então, como eu vou identificar qual palavra é qual, ou então quando eu posso usar um para e quando eu tenho que usar o por, enfim. No português nós também temos algumas dificuldades bem parecidas e esse é justamente o tópico de hoje. Qual é a diferença de to e for em English, né? Então, quando eu vou usar um ou outro? Porque um dia alguém me ensinou que os dois são para, pelo amor de Deus. Essa pessoa te ensinou errado, tá bom? Então, vamos aprender certinho, tá? Na prática, de fato, se eu for traduzir ali bem por cima, sabe? Aquela tradução meio preguiçosa, eu vou traduzir ambos como para. Mas na realidade nós temos usos diferentes, eles se parecem sim, às vezes um pode ter o significado de para e o outro também, sim, mas não é só isso, tá? Então vale sempre essa dica, gente. Quando você está aprendendo um idioma, é um processo de construção e desconstrução, tá? Então primeiro você aprende como eu uso isso, o que significa isso, para que isso serve, aonde vai, quando eu coloco, quando eu tiro, tá? Mas também tem o processo de desconstrução, que são as chamadas, às vezes, até como exceções, quando eu não devo usar, quando eu não posso, onde eu não devo colocar, tá? Então, lembrem sempre disso. Se você está aprendendo um idioma novo, construção e desconstrução. Não adianta você só querer aprender como se usa e querer evitar todas as exceções, tá? Você vai ter um problema e você vai ter depois um idioma provavelmente preguiçoso ou até mesmo com alguns defeitos, assim, sabe? Tipo, umas dificuldades e algumas palavras colocadas de forma incorreta, tá? Então, antes da gente iniciar esse tópico, eu já queria deixar esse pensamento aí para você refletir, até onde você quer chegar no seu aprendizado do idioma, tá? Se você está aqui porque você realmente quer aprender a dar uma lapidada, né, refinar essas arestas aí do seu idioma, então fica até o final dessa aula que você vai aprender como e quando você usa to e quando você usa for, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos começar falando sobre to. TOzinho tá aqui aparecendo para vocês, tá? Primeiro, não é to, tá? Não é o número 2, tá? Não é to, que é também, tá? É to, tá? Então é mais curto, sonzinho mais curtinho. Tá certinho, né? Ficou bom. Deu para entender a diferença da pronúncia? Acho que então tá bom. Então, esse to mais curto, ele vai significar para, beleza? Legal, sim. Mas tem um uso muito específico, tá? Que é quando você está se referindo a um destino, tá? Ah, existem outros usos? Sim, como por exemplo, eu posso considerar o uso de to para destino ou também quando algo está em movimento, ou seja, para algum lugar. Mas você não concorda comigo que é quase a mesma coisa, né? Se eu estou em movimento, eu estou indo para algum lugar. Então, basicamente, a gente pode pegar esses dois usos e resumir simplesmente como um destino. Por exemplo, imagina que você pediu aquela pizza no final de semana, você morrendo de vontade de comer uma pizza, o seu motoboy não chega de jeito nenhum. Você consegue o contato do cara, a pizzaria, liga para ele e ele fala I'm coming to you, né? Então, eu já tô indo, cara, tô chegando até você, né? Então, percebe que nesse momento, com esse exemplo, nós temos exatamente essas duas situações. I'm coming to you, né? Estou indo, cara, tô chegando, né? Então, o movimento, ele está se deslocando de um ponto para o outro e, no caso, a sua casa é o destino dessa entrega, tá? Então, falou sobre to, destino, tá? Vamos lá para mais alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui sobre direção. I'm going to the park. Estou indo para o parque. Então, mesma coisa. Imagina que alguém te ligou, o que você vai fazer e tal, o que você está fazendo agora? I'm going to the park. Quando fazer uma caminhada ali, estou indo para o parque. Então, direção, o parque, to the park, o parque é o seu destino, tá? Segunda opção, movimento. Por exemplo, she walks to the store. Então, ela andou para a loja,
andou até a loja, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma palavra que me demonstra o movimento, que é walks. She walked to the store. Tá? Então, ela caminhou, ela andou até a loja. E um outro uso também do to é quando nós temos um destinatário, né? Um destino. Percebe, tá? Só mais uma vez enfatizando, vocês conseguem perceber que esses últimos 3 exemplos são basicamente a mesma coisa, tá? Todos se tratam de um lugar, um destino, tá? Alguma coisa no tipo, seja uma pessoa, seja um local físico, enfim, não importa, mas sempre tem um destinatário. E nesse último exemplo de to, que é quando nós temos um destinatário, é aqui geralmente onde as coisas começam a ficar um pouquinho confusas quando a gente faz a referência com um for, tá? Então, nesse exemplo que eu vou dar agora, seria algo como, por exemplo, I gave the gift to my sister. Eu dei o presente para minha irmã. I gave the gift to my sister, tá? Então, percebe, eu tenho uma destinatária aqui, que no caso é a minha irmã. No meu caso eu não tenho irmãos, né? Mas vamos imaginar que, né? Então, eu dei esse presente para ela. Ela foi o meu destino, né? Ela foi para quem eu entreguei esse presente. Então, por isso eu vou usar to, tá? E aí agora eu vou fazer uma ponte já sobre for, tá? For também pode significar para, mas ele também às vezes significa por, e é aqui que tem o pulo do gato e vocês vão entender agora. Então vamos lá para os usos de for. O for, assim como to, também é uma preposição, tá? Só que a diferença é que o for ele tem um uso um pouquinho mais amplo. Lembra que eu falei agora, inclusive repeti algumas vezes, gente, to é destino, destino, destino e destino, tá? Ponto. O for, ele já é um pouquinho mais maleável, ele é uma preposição também, é preposition, mas ele tem um uso um pouquinho mais amplo, tá? E nós usamos ele principalmente para propósito, beneficiário, duração, ou também quando eu quero falar sobre algo que eu troquei, uma troca ou algo similar, tá? Mas eu também consigo fazer uma leve resumida ali, né? Pensando, por exemplo, que o for eu posso utilizar sempre quando eu tenho um propósito sobre algo, tá? Então vamos para alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo falando sobre um propósito. Imagina que você tem uma meta, você precisa estudar porque você quer virar um cara muito fluente em inglês, cara. Você comprou um livro em inglês para você poder ler e estudar esse livro, aprender palavras novas, expandir o seu vocabulário. E aí eu, como não entendo, não sei o que você está fazendo com um livro em outro idioma, eu vou te perguntar, cara, por que você comprou esse livro? E aí você vai me falar, I bought this book for studying, tá? Então eu comprei esse livro para estudar, tá? For studying, tá? Então eu comprei esse livro para estudar. Tem um propósito ali. Você não foi só ali e falou, gostei da capa, vou levar. Não, tem um propósito por trás disso, que é melhorar o seu vocabulário, estudo, dedicar um tempo ali aprendendo com aquele livro. Então, se é propósito, for. Um outro uso é quando você está falando sobre um beneficiário de algo. Imagina que, sei lá, minha família estava num dia corrido e eu resolvi fazer um jantar para eles e eu vou falar assim, I made a dinner for my family, tá? Então, a minha família, nesse caso, vai ser beneficiada pelo jantar que eu fiz, né? Só que aí vocês não concordam, mais uma vez, que eu estou falando sobre um propósito também, né? Porque eu também poderia falar que a minha família foi o destino daquele jantar, né? Como se eu tivesse entregado aquilo para eles, né? Mas nesse caso, não, porque eu estou falando sobre um propósito que eu tive por trás disso, que foi de agradar a minha família. Então percebe que às vezes sim, você pode substituir o to pelo for, tá? Só que quando você faz isso, talvez você vai mudar ou o sentido, o significado daquela frase, a intenção daquela frase, e, inclusive você acaba mudando, às vezes, até o objetivo, sabe? Eu não quero falar que a minha família foi para quem eu entreguei esse jantar, eu quero falar que eu dediquei aquele tempo, I made that dinner for my family. Então, eu fiz aquele jantar para minha família, sabe? Eu dediquei um tempo para isso, tá? Imagina aí o Natal chegando, então, I made that dinner for my family. Um outro uso também para o for é quando nós falamos sobre duração. Se eu quero falar sobre algo que permaneceu em algum lugar, alguém que permaneceu em algum lugar por determinado tempo, você não vai usar to para isso, tá? Você vai usar for. Por exemplo, they stay at the hotel for 2 weeks. Por exemplo, eles ficaram no hotel por 2 semanas. So, for 2 weeks, tá? Então, sempre que você vai falar sobre uma duração, você vai utilizar for. Por exemplo, também sobre duração, imagina que eu quero saber
sei lá, por quanto tempo você tem se dedicado nos seus estudos, quanto tempo você tem estudado inglês, você pode falar I've been studying English for 2 years. Então, tenho estudado inglês faz 2 anos ou 2 anos, tá? Então, nesse caso, você vai usar for, porque nós estamos falando sobre duração. E a partir daqui você começa a perceber que se existe a possibilidade de eu substituir o para por por, vamos supor, você com certeza vai utilizar for nesse caso, tá? Por exemplo, no exemplo que eu dei sobre a minha família, eu fiz o jantar por minha família, né? Foi por eles. Então, por isso, eu consigo utilizar for. Eu tenho estudado inglês por 2 anos, tá? Então, eu consigo utilizar e eu devo utilizar for nesses casos. Bom, então essas são as diferenças de to e for, tá? Então, se você tinha dúvida, acredito que se você ver, rever, treinar e praticar com as dicas que você teve nesse vídeo, você não vai ter mais dúvida, tá? E eu queria finalizar com um exemplo que eu gosto muito de dar nas aulas. E esse exemplo, pelo menos, ele foi um divisor de águas para mim na época que eu estava estudando, e eu continuo estudando por sinal, mas enfim, foi um exemplo que conseguiu, um exemplo bem bobo, mas fixou bastante na minha cabeça quando eu uso to, quando eu uso for. E é um exemplo bem simples, que, por exemplo, imagina que eu vou pedir para você fazer algo para mim ou por mim. Vamos lá, eu posso falar assim, can you write a letter to me? Ou can you write a letter for me? Né? Então, se você pensar nesse exemplo, você consegue perceber que existem 2 frases distintas. Quando eu peço para você usando to, can you write a letter to me? Estou te pedindo para escrever uma carta para mim. Então, imagina, poxa, estamos distantes, não temos mais internet, e eu vou pedir, can you write a letter to me? Você pode escrever uma carta para mim, por favor? Né? Então escreve isso daí, eu vou ficar esperando, tá? E quando eu falo, can you write a letter for me? Eu estou pedindo para você escrever essa carta por mim, tá? Então, seja no meu lugar, ou seja, você escrever essa carta para alguém, mas por mim, no meu lugar também, percebe? Então, se existe por, for. Se é para como destino, to. Beleza? Se você tem algum amigo, conhece alguém que não sabe a diferença, ou se você, cara, gostei muito, foi muito esclarecedora essa aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, manda pra galera e fala, cara, não tenho mais dúvidas sobre a diferença de to e for. E já aproveita, desce um pouquinho a rolagem, curte o vídeo, ativa o sininho, comenta aí, manda uma frase, eu desafio vocês a mandar uma frase aí, 2 frases usando to e uma frase usando for também. E é isso, galera. Espero vocês no nosso próximo vídeo. See you. Bye, bye.